quem eu quero ser hoje. É isso. Maquiagem não é uma prisão. A maquiagem é expressão mesmo. Eu acho que esse é o maior problema. A gente espera que alguém performe algo. Quando a gente é indivíduo. Maquiagem também é adaptação. Independente do seu tom de pele, do seu tipo de pele. Se você lavar e você hidratar, tá tudo certo. A pele morta, ela é mais fria. Ela tem uma aderência menor de maquiagem do que de uma pessoa viva. Na maquiagem de pessoa viva, você quer trazer beleza. Para uma pessoa morta, você tem que trabalhar naturalidade. Eu acho que todo mundo tem formato de olho, de rosto, de nariz, de boca. Eu acho que o interessante é você olhar aquilo e conseguir, de fato, evidenciar o que aquela pessoa tem de melhor. A convidada de hoje tem 37 anos, é natural de Campinas e é formada em gestão de RH. Mas hoje ela veio bater um papo com a gente sobre um tópico bem diferente, na verdade. Ela atua na área de maquiagem desde 2008 e necromaquiagem desde 2011. É também formada em auxiliar de necropsia. Em 2012 fez também um curso técnico de tanatopraxista. Falei corretamente? Muito bem, numa escola itinerante. Eu estou conversando aqui hoje com a Desirê Araújo, uma amiga muito querida. Estou muito feliz que você topou vir, então antes de qualquer outra coisa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E a gente vai bater um papo um pouco sobre maquiagem. Eu queria começar trazendo uma citação de Umberto Eco, de um livro dele chamado A História da Beleza. E é um livro na qual ele questiona um pouco, questiona e analisa, na verdade, essa busca pela proeza de admirar o belo da humanidade. Então ele diz que a humanidade está sempre procurando admirar o belo, e talvez nunca consiga. E trazendo essa citação, eu já quero começar perguntando para você um pouco sobre... As pessoas atrelam sempre a ideia da maquiagem a uma vaidade, a uma questão estética. E não que haja um problema na vaidade, mas elas resumem a maquiagem a isso. E como você entende isso? Você entende que de fato só tem esse espaço? Há espaço para mais? Como você enxerga o ato de maquiar e de se maquiar e de maquiar outros? Bom, primeiro eu vou te agradecer pelo convite. Estou muito feliz e muito nervosa de estar aqui, mas vamos lá. Desde quando eu comecei a trabalhar com maquiagem, eu sempre tive um objetivo de fazer uma coisa diferente. Quando eu comecei, a gente estava muito naquela época de Kardashians e modificar o rosto e transformar as pessoas, o famoso CPF novo. Mas o meu intuito sempre foi trabalhar mais com autoestima mesmo, resgate. Porque a maquiagem, de uma certa forma, ela entrou na minha vida dessa forma, como resgate. Então eu queria que as pessoas, ao se olhar no espelho, vissem o que eu via delas. Aquela coisa romantizada, sim, mas era o que eu queria transmitir. Eu quero que você se veja de uma forma que você ainda não se viu e que você veja todo o potencial que você tem para explorar. Então, pra mim, nunca foi só estética. Foi sempre também resgate e autocuidado também. Legal. Você já falando isso, me vem já logo de cara uma questão um pouco da associação entre maquiagem e empoderamento. E eu acho que isso já bate logo de cara com uma outra coisa que eu queria saber de você, que é a maquiagem, ela é muitas vezes uma coisa imposta, principalmente a mulheres. E ao mesmo tempo, ela é uma ferramenta de empoderamento, como você mesma colocou, de se auto-reconhecer. Então eu queria saber como você enxerga a maquiagem no sentido do empoderamento feminino. Negar a maquiagem é uma forma de empoderamento, se maquiar é uma forma de empoderamento, ambas as coisas. Se você puder trazer um pouquinho pra gente da sua visão nisso. Eu acho que ambos, né? Eu acho que a maquiagem, ela foi muito nichada na parte só estética, mas a maquiagem é muito mais que isso. Maquiagem é expressão. Pra mim, maquiagem é comunicação, né? Além de ser bonita, você pode usar maquiagem pra tanta coisa. Tradição, manifestação cultural, tem arte voltada, proteção, inclusive, se a gente for lá nos primórdios no Egito, era proteção, não era uma questão estética, né? Delineador preto em volta dos olhos para proteger, porque eles não tinham cílios como a gente tem para proteger os olhos, esse tipo de coisa. É uma coisa que às vezes as pessoas só veem na superficialidade ali, mas se você for mais a fundo, maquiagem é terapia, maquiagem é processo, é passo, é pra ser libertação mesmo, muito mais do que só ser belo, só ser bonito.
Pra mim é muito mais, pra mim tem esse viés, assim. Eu acho que tem muitos vieses possíveis ali, vamos ver se a gente passeia por alguns deles. Mas aí falando do seu trabalho mais especificamente. Então a gente tá falando um pouco da maquiagem como essa potência de se reconhecer e de colocar um verdadeiro eu pra fora. Eu acho que a maquiagem ela é muito dúbia no sentido de você pode tanto criar um personagem com ela, quanto expor quem você é. E é claro, o personagem também expõe um pouco de quem você é, né? Mas enfim, o que eu queria saber é no seu dia a dia como maquiadora, ou como você trabalha para colocar e expor esse eu das suas clientes através da arte da maquiagem. E o quanto isso exige também que você tenha um conhecimento prévio da pessoa que você está maquiando. Então vamos supor, você vai maquiar alguém num casamento. O quanto é importante que você conheça essa pessoa para poder colocar também a personalidade dela naquela maquiagem, de repente ter referências. Uhum. O meu trabalho como maquiadora começa justamente a gente tem uma espécie de anamnese. Então, geralmente, quando alguém me procura, eu sempre, além de conversar, entender qual tipo de evento que a pessoa vai, se ela já tem o costume de utilizar maquiagem, se ela tem, por exemplo, eu tenho até o cuidado de saber se ela tem alguma alergia, se ela já utilizou alguma marca, de repente, que ela não achou tão legal ali, se ela já teve contato com o maquiador profissional, esse tipo de coisa. Aí, ali conversando, eu vou entendendo mais ou menos como que é o gosto da pessoa, e eu sempre peço pra pessoa me trazer referência do que ela acha que a maquiagem dela ficaria no dia. Eu deixo claro que é uma referência, óbvio, porque a gente também não consegue colar uma maquiagem na cara de alguém e ficar exatamente igual de uma modelo. Uhum. Mas a gente usa aquilo como base pra entender o que a pessoa entende que ficaria bom pra ela, e aí eu vou dando ali dica, vou ajustando. E ao mesmo tempo, dependendo do evento, eu gosto de ter um contato prévio com a pessoa, pra poder já ter um entrosamento ali, pra eu já ir pegando coisas da personalidade, porque daí eu já consigo identificar. Tá, a referência que ela me trouxe talvez não seja adequada pra ela. E eu já consigo fazer algumas sugestões, ou então... Tem algumas pessoas que falam, eu confio, faz o que você acha que vai ficar bom pra mim, que é o que eu amo. Mas tem gente que não, que vem com uma ideia, mas quero isso e quero isso. E nem sempre fica bom, porque a maquiagem também tem a parte de colorimetria, tem a parte de visagismo. Então, talvez uma referência que a pessoa me traga não vai ficar adequada ou perfeita pro formato de olho ou de rosto dela, ou de repente pra combinação, porque eu me preocupo até saber em que roupa que a pessoa vai usar. Uhum. A pessoa que vai com ela vai usar alguma coisa, tipo, você combinou de combinar algo com alguém, existe um padrão de vestimenta ou algo assim, você sabe onde vai ser local aberto, vai ser fechado, então a gente tem que fazer todo esse off, né, pra poder chegar no contexto de, tá, eu vou criar uma maquiagem pra ela que ela vai se sentir confortável, vai usar a noite toda, e quando ela olhar uma foto, ela vai falar, nossa, eu tava muito bonita esse dia. Porque pra mim é isso que importa, né, a pessoa não se reconhecer. A gente pode criar um personagem, sim, mas depois de um tempo aquilo vai ficar, eu acho que são coisas datadas, sabe, existe muita tendência que é datada. Certo. Então talvez a pessoa daqui 10 anos olhe e fale, esse dia não tava legal, não gostei, essa maquiadora não trabalhou bem pra mim. E eu gosto de me preocupar com... Daqui 10 anos, se você olhar essa foto, você vai olhar e vai falar, nossa, eu gostei desse dia. Além de ter uma experiência ruim com uma maquiadora. Então tem todo esse trabalho por fora ali, que a gente vai fazendo nas primeiras conversas, mas eu prezo por ter um dia antes, principalmente se for casamento, ou uma madrinha, de ter um contato prévio antes. As noivas geralmente têm o teste, né? E é no teste que você vai ali fazendo, vai ajustando, vai conhecendo a noiva, a personalidade, tudo, pra poder adequar. Nem todo mundo tem a disponibilidade de fazer um pré-teste. Então a conversa é importante pra você identificar a personalidade, conseguir atender aquela pessoa pra que ela fique linda, não só esteticamente falando. Mas tem até uma falta de identificação. Você já falou dos casamentos, eu queria saber que tipo de situação e de evento você tende a ser mais chamada pra fazer. São realmente casamentos? Existe outro tipo de festa, de ocasião? Então, em que áreas você atua, assim? Hoje não atuo mais com casamento. Esporadicamente, quando é alguma pessoa que eu realmente gosto. Ou quando é uma pessoa que... Não, eu só faria se fosse com você. Aí eu atendo, claro. Muita honra, óbvio. Mas o casamento não é mais o meu ramo. O casamento, ele é um evento, assim, que demanda não só de você ser uma ótima profissional. Sim. Demanda muita coisa, demanda muito equilíbrio emocional, demanda lidar com outras áreas. E assim, hoje, o casamento ele é um dos serviços mais caros. Então,
O tempo que eu atenderia uma noiva, por exemplo, eu poderia trabalhar em 10 madrinhas. Então eu prefiro hoje não trabalhar com casamento. Tá. Por conta também da questão dos outros profissionais. Eu não gosto de trabalhar aos poucos, eu gosto de seguir a minha linha de produção. Então assim, você vai fazer um casamento, você vai ter que fazer uma pré-maquiagem para começar as fotos. E aí você vai ter que parar para aquela noiva poder fazer isso, vai parar, aí vai chegar alguém, a noiva vai chorar, é muita correção, é uma coisa que você tem que ter um preparo e um tempo que hoje eu não tenho. Então eu entendo que casamento realmente não é um evento para mim, eu fico muito nervosa com as pausas, então casamento não. Certo. Você falou um pouco de todos esses processos e anteriormente você comentou a respeito do visagismo, enfim, de entender que maquiagem vai com que rosto, assim. E o que eu queria saber de você é se existem algumas regras universais para eu entender que tipo de maquiagem fica boa com o meu rosto, o que eu posso fazer, o que é melhor eu não fazer. É claro que, de novo, cada rosto é um rosto, e cada ocasião e cada intenção parte de um princípio de maquiagem. Mas existem algumas dicas que você pode dar no sentido de, olha, se você tem um rosto muito assim, evite tal cor, ou evite tal tipo de maquiagem. Não sei se tem algumas dicas nesse sentido. Tem bastante. Tem bastante técnica. Eu vou levantar uma polêmica aqui, porque eu não sou uma maquiadora presa nas técnicas, no conceito. Tá. Assim, no de colorimetria, sim, eu me pego, porque eu acho um absurdo hoje uma maquiadora, em 2025, errar o tom da base de uma mulher negra retinta. Então isso eu acho um absurdo. Sim. Mas em questão de encaixar, eu não sigo muito esse padrão. Eu sou contra o padrão, porque isso me leva lá na maquiagem das Kardashians que eu citei. Essa coisa de fazer um contorno pro rosto ficar fino, o nariz fica fino, os olhos ficarem angulados, isso eu não gosto dessa padronização. Eu acho que todo mundo tem um formato de olho, de rosto, de nariz, de boca. Eu acho que o interessante é você olhar aquilo e conseguir, de fato, evidenciar o que aquela pessoa tem de melhor. Eu vou pegar os traços dela e eu vou usar os traços dela a favor dela. Então, assim, no visagismo e na colorimetria é muito mesmo nichado. Se você tem um rosto redondo, você tem que afinar aqui, aqui e ali. Legal. E se eu quero ter um rosto redondo? Se eu quero aparentar um rosto redondo? É importante a gente identificar na pessoa se de fato incomoda e a pessoa quer mesmo que pareça que de repente ela tem um nariz mais fininho e que ela tem uma bochecha mais marcada, ou se não, ela só quer realmente algo que fique harmônico pra ela. São duas coisas diferentes. Então a maquiagem ela dá essa liberdade pra gente. Eu tendo a respeitar o que a pessoa quer, mas eu sempre dou a minha opinião. Eu tento ali trazer de fato a parte do resgate. Mas por que o seu nariz ser um pouco mais largo te incomoda? Talvez não te incomode, talvez incomode aos outros. Então eu vou ali aos pouquinhos pra ver se de fato é algo da pessoa ou algo que falaram pra ela. Já que você vai numa maquiadora, sei lá, diminui sua papada, diminui seu nariz, isso, pra ver se realmente é uma coisa dela. Mas geralmente a dica que eu dou é só de cuidado mesmo, é o básico. Tomem bastante água antes de um evento pra sua pele ficar bonita, porque daí toda a maquiagem vai ficar linda em você. Use hidratante, pelo amor de Deus, use hidratante. Isso é uma coisa que eu brigo muito com as minhas clientes. 72 horas antes eu estou. Já passou seu hidratante? Você já tomou água? Você tá usando protetor solar? Então, se tem dica que eu posso dar que seja universal, é essa. Cuida da sua pele. Legal. Só. Essa é a única dica universal que eu daria. Voltando a alguns capítulos aqui no que a gente estava conversando, você citou um pouco dos egípcios. E a maquiagem, ela tem sua origem, né? A pigmentação da pele, ela tem sua origem muitos e muitos anos atrás. E principalmente em situações de ritual, né? Eu sinto muito, assim. Então, ritual de caça, rituais religiosos. E com esse momento de globalização, enfim, de capitalismo e tudo que vem rolando nos últimos 500, 600 anos no mundo, eu sinto que se perdeu um pouco, principalmente no Ocidente, esse papel da maquiagem relacionado ao ritual. Como você enxerga isso? Você sente que perdeu mesmo? Ou você acha que ao se maquiar para um casamento a gente ainda está mantendo, na verdade, indiretamente, essa tradição de ritual junto ao pigmento da pele, assim? Eu acho que se a gente for falar de ritual mesmo e de tradição, a gente só conseguiria encaixar casamentos. Ou festividades, por exemplo. Festa junina, festa folclórica, essa coisa mais lúdica, mais Halloween. Então eu acho que ainda é o único momento em que as pessoas ainda cultuam como um ritual.
não é só uma maquiagem. Realmente, no Halloween você quer fazer uma maquiagem, realmente quando você vai no festa junina você quer fazer pintinhas e fazer um blush muito forte, quer fazer o bigodinho e tudo mais. Mas no restante eu sinto que como ritual se perdeu, sim. Tirando esses eventos, a gente não tem uma cultura voltada que de fato a gente faça toda essa transformação, essa preparação, como por exemplo na Índia, que as pessoas, casamento lá dura 5 dias, a noiva começa a se preparar muito antes, tem a parte da rena ali, aquela coisa. Então, aqui no Ocidente, não mais. Eu acho que a gente não tem essa parte. Você não pensa, talvez, aí, já propondo uma reflexão, que é de uma pergunta que eu ia fazer lá pra frente, mas que acho que já cabe agora. Que, de repente, a cultura drag não abraça um pouco essa ideia da maquiagem no ritual, no sentido muito de exagerar mesmo a maquiagem, de mimetizar a maquiagem feminina como uma provocação e como uma reflexão. E aí, dentro dessas culturas, a maquiagem talvez não entre um pouco ainda nessa situação de ritual, talvez? Acho que é diferente a questão de ritual para a cultura drag. A cultura drag é uma coisa mais de pertencimento ali, mais de expressão mesmo, movimento artístico mesmo, do que ritual. É mais isso, trazer o lado feminino de um homem ali, de uma forma, às vezes até muito marcada, menos polida, justamente para trazer, eu sou o homem, ou me entendo como homem ou não, e tenho esse lado feminino que eu quero trazer à tona, eu quero trazer para fora, eu quero que as pessoas vejam o quanto eu ainda posso ser homem e posso ser uma mulher, quanto essa dualidade me cabe. Então, drag pra mim seria uma expressão, seria mais movimento ali do que ritual. Tá. Eu entendo dessa forma. Legal. Acho muito doido você falar, porque eu percebo que a maquiagem ela é cheia de dualidades, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tá falando da maquiagem como uma expressão de hiperindividualidade, no sentido de ela expressa quem eu sou, ao mesmo tempo ela é uma ferramenta de pertencimento, de tribos. Então é isso, a galera do punk faz a maquiagem de tal forma, do emo faz a maquiagem de tal forma. Então, ao mesmo tempo que ela é uma expressão do eu, ela também é uma força de pertencimento coletivo, não? Sim, eu vejo exatamente dessa forma. E assim, já adiantando até algumas coisas, a maquiagem como dualidade que a gente fala, eu vejo que a gente atrela muito ao feminino, mas se você for mais a fundo, como você citou, tribos, a maquiagem nunca foi um problema como expressão para homens, por exemplo. Né? A gente sabe que cinema, TV sempre teve a parte de maquiagem, tanto para homem quanto para mulher, mas que depois de um tempo houve uma resistência por parte masculina, porque nicharam maquiagem como feminina. Mas aí quando você traz tribos, grupos, identificação mesmo coletivo, você vê que essa teoria cai por terra. A maquiagem, nem Mato Grosso tá aí, o filme dele tá aí, a gente tá vendo que sempre foi uma expressão artística, movimento mesmo, pertencimento, reconhecimento, você poder brincar com quem você é, você poder trazer para as pessoas tudo que você tem aqui dentro, trazer para fora, como que você externa, com a sua dança, com a sua música, com o seu corpo, a maquiagem faz parte de tudo isso. Para mim sempre será arte, sempre será cultura, sempre será expressão, sempre. Eu acho muito legal que você trouxe isso de brincar com a maquiagem. Eu lembrei, eu tava dando uma pesquisada para bater um papo com você, e eu caí numa entrevista, numa revista, cuja capa era a Alicia Keys, a cantora. E ela posou pra foto da capa, acho que só de blush, com pouquíssima maquiagem. E aí eu achei muito legal porque ela comenta nessa própria revista que não é que ela é resistente à maquiagem, mas ela aprendeu a usar a maquiagem para brincar com a beleza dela. Eu achei muito legal, acho que entra até um pouco nessa questão do empoderamento que a gente vinha falando de usar maquiagem ou não usar maquiagem. Eu acho que é entender a maquiagem, de repente, não como uma imposição, mas como uma possibilidade de brincar com a sua fisicalidade. Então, você pode tanto, você já falou isso, você pode tanto mudar os seus traços, como valorizar os seus traços através dela. Então, eu acho uma ferramenta de brincadeira mesmo do eu muito poderosa, não? Quem eu quero ser hoje? Isso. Hoje eu vou ser eu, natural, ou hoje eu quero, de repente, me sentir muito mais bonita, mais poderosa, eu quero usar. A maquiagem não é uma prisão. A maquiagem é expressão mesmo. Quem eu quero ser hoje, o que eu quero trazer hoje. E eu gosto de trabalhar a maquiagem com o autocuidado. Porque pra você usar maquiagem, você tem que se cuidar. De qualquer forma. Sim. Então, pra que ela performe de uma forma mais bonita também, você também tem que se cuidar. Então é uma coisa que te traz pra parte de se cuidar.
Você já adiantou um pouquinho essa questão da maquiagem atrelada ao papel de gênero. E eu acho muito curioso, porque estudando um pouco de história da maquiagem, você vai vendo que a maquiagem, ela, como a gente já pincelou aqui, teve diversos papéis, mas ela foi aceita de diversas formas, né? Então, primeiro ela surge na humanidade de fato se correlacionando com essa postura ritualística, com essa postura religiosa, com essa postura do preparo. Aí vem a Igreja Católica e demoniza um pouco essa ideia, então não é legal. E aí lá pelo século XV na Europa, volta a ser aceito, principalmente nas classes mais altas. Então, homens se maquiavam muito, tinha muito aquela questão do pó de arroz, né, da própria peruca. E agora, no mundo moderno, isso volta a ser muito atrelado ao feminino. Então você já deu uma pincelada pra gente, mas se você quiser mergulhar um pouco mais nisso, no como você enxerga essa correlação entre performance de gênero e maquiagem, assim. Você já citou o Ney, que é uma figura super disruptiva. Nesse sentido, não sei se você chegou a ver o filme dele. Eu comecei, mas não terminei. Tem um determinado momento do filme, que imagino que tenha acontecido na história dele, na qual os caras dos secos e molhados chegam pra ele e falam: cara, não dá, você tá se maquiando que nem uma mulher. E ele pontua: fulano, me mostra uma mulher na rua que tá maquiada que nem eu. Sim. Acho que tá até no trailer essa cena, não é spoiler pra ninguém. Sim. Então, correlacionar um pouco essa ideia da maquiagem à performance de gênero, o que a gente espera que um gênero performe, que tem sido cada vez mais desconstruído, ainda bem. Eu acho que esse é o maior problema. A gente espera que alguém performe algo. Quando a gente é indivíduo. Cada um é único. Então, assim, por que nichar? Se é usado pra tanta coisa. Como você disse, eu acho que, assim, tudo iniciou sendo muito masculino. Se você for ver, a maquiagem de fato, voltando nos egípcios, era algo das pessoas que trabalhavam ali no sol. Eram os homens, não eram as mulheres. Depois, quando a gente vai para os europeus, eram porque eles queriam atrelar, usavam o pó de arroz, por exemplo, para parecerem mais brancos, assim como na Coreia, lá nos japoneses e tal. Por quê? Peles mais brancas, pessoas que não tomam sol, pessoas ricas, pessoas que não trabalham em trabalhos que vai ali condicionar ela a ficar exposto, por exemplo. Então, tudo era muito masculino. E em algum momento ali, de fato, vamos trazer a culpa para a igreja, né? Não, isso não pode ser utilizado por homens. Mas, se você for ver bem, as figuras de autoridade da Europa, os papas antigamente, usavam perucas, usavam maquiagem. Assim como os portugueses que chegaram aqui e assustaram os nossos índios, né? Todo mundo extremamente maquiado. Então, eu não entendo o porquê tudo se tornou gênero. Mas você acha que agora ela é uma coisa mais nichada para mulheres, mas eu vejo de uma forma diferente. Eu vejo cada vez mais homens se desprendendo dessa questão de maquiagem. Alguns um pouco. Vou usar só um corretivo aqui porque eu tô com muita olheira hoje. Ou eu vou usar um protetor solar com cor para deixar minha pele mais uniforme. Então eu vejo de uma forma mais aberta hoje ao assunto. Tem gente que realmente é resistente, é intolerante, mas hoje eu vejo que é visto mais a maquiagem, não só como beleza, mas também como cuidado. Porque tem produto hoje que performa como maquiagem, mas não é exatamente maquiagem. Uhum. Então, o mercado vai trazendo para as pessoas um jeito novo de apresentar as coisas. Aquela base que é protetora solar também, uma onda assim. Então, eu vou aqui usar um protetor solar com cor porque eu quero só uniformizar e proteger minha pele. Mas, no fundo, tem ali um pouco de cor que vai mudar a aparência da sua pele ou vai te trazer E ali vai, assim, eu acho que isso é os passinhos que a gente vai dando para chegar nessas pessoas mais resistentes ali. Mas você sente que hoje, então, tem menos pessoas resistentes, falando em termos de gênero, realmente, de atrelar a maquiagem ao gênero? Você sente que hoje em dia é um pouco menos, assim, figuras masculinas você entende que tem aceito um pouco melhor o uso de maquiagem como uma ferramenta de expressão, como uma ferramenta de cuidado? Eu posso trazer pelo que eu vivencio. Perfeito. No meu ambiente. Eu queria até te perguntar, desculpa interromper rapidinho, mas eu queria até te perguntar se você já atendeu clientes homens. Já. Eu tive noivos, né, que estavam preocupados. Nas fotos do casamento minha esposa vai estar linda, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tem como fazer, mas eles têm essa preocupação. Tem como fazer uma maquiagem que não pareça que eu estou maquiado, ou muito feminino? E sim, existe, né? Tanto que a gente vê em novela, por exemplo, é maquiagem para cinema, que é exatamente isso. É você camuflar um pouco ali, talvez uma coisa que incomode a pessoa, mas sem mudar os traços dela. Por isso que eu acho importante você manter a identidade na hora de fazer uma maquiagem. Mas no meu ambiente, a conversa é mais aberta.
né, com as pessoas que eu convivo. Eu sei que em alguns outros lugares não haveria espaço pra dizer, você é homem, você pode usar maquiagem, você não precisa usar maquiagem igual mulher. Essa é a questão. As pessoas veem a maquiagem muito como o que a gente vê em revista, o que a gente vê na internet hoje. É muito padrão, todo mundo tá igual, todo mundo tá marcando, todo mundo tá afinando o rosto. Então o homem acha que maquiagem é só isso. E não é. Não é. Existe maquiagem pra todo tipo de gente. Tem gente que se incomoda com a textura da maquiagem, então você tem que aprender a trabalhar com isso. Então, no meu ambiente hoje, essa conversa é mais aberta. Mas eu tenho certeza que em outros lugares não. Ainda há muita resistência. A gente tem visto, né, que algumas coisas que roupa também. Tem gente que não... isso é roupa de mulher, isso é roupa de homem. Então, maquiagem é a mesma coisa, papel de gênero. Mas eu espero que futuramente a conversa se abra mais, as pessoas estejam mais abertas. Porque é cuidado, é uma coisa que vai te fazer bem, não vai te prejudicar. Só vai prejudicar se você não tirar a maquiagem pra dormir e não cuidar da pele depois. Vamos deixar essa... A gente vai chegar lá, eu quero depois as dicas de cuidado com maquiagem. Pode deixar. A gente chega lá. Indo de A pra Z. Sim. Agora eu queria conversar um pouco com você sobre necromaquiagem. Que é uma coisa que, quando eu comentei que eu ia conversar com você qual seria o tema, todo mundo ficou muito curioso pra saber sobre. Todo mundo fica. Então eu queria que você começasse me contando como você foi parar na necromaquiagem e contar pra gente o que é a necromaquiagem. Claro, já adianto que foi um acidente. Eu tava passando por um período da minha vida que eu tava procurando emprego, tinha acabado de sair de um relacionamento e precisava me bancar, e fui procurar emprego. Passei na frente de uma casa, não tinha nenhuma especificação, e tinha uma plaquinha lá, precisa-se de maquiadora. Eu já era maquiadora na época, pensei, por que não? Vou entrar. Entrei, aí o rapaz, achando que eu sabia do que se tratava, só falou pra mim, você é maquiadora? Há quanto tempo? Expliquei há quanto tempo e tudo mais, mostrei foto e tudo. Nessa época a gente usava portfólio impresso, eu sempre andava com meu portfólio. Nisso, ele falou, tá, vamos fazer um teste. Quando ele falou, vamos fazer um teste, eu falei, vamos. E o teste foi de uma pessoa viva. Então fiz a maquiagem, tudo certo. Ele falou, tá bom, tá contratada. No mesmo dia, marcou o horário, falou, você vai fazer a jornada de tal a tal, beleza. Cheguei lá, saí super empolgada, só contei pra minha família, arrumei um emprego, vou trabalhar como maquiadora, era meu sonho, que lindo, que maravilhoso. Comecei, cheguei lá. Quando cheguei lá, tinha uma pessoa deitadinha numa maca e esta pessoa é a sua cliente. E aí eu fiz, e agora? E agora? É a mesma coisa? A gente chama aqui igual? Em nenhum momento eu me assustei. Não teve choque? Não tive. E eu vou te dizer por quê. Quando eu era criança, eu vou entregar de novo a minha idade, tinha uma série que chamava As Sete Palmos. E é uma família que tem uma funerária dentro de casa. E tinha uma mãe lá que fazia, e o filho que fazia toda a parte do preparo, do cuidado. E eu achava aquilo fascinante. Eu falava, gente, um dia eu vou trabalhar numa funerária. Mas eu queria mais a parte técnica mesmo. Eu nunca tinha pensado em ser maquiadora de funerária. Mas cheguei lá e falei, é isso. Eu preciso trabalhar, eu preciso desse emprego. E paga muito bem. Então eu falei, aqui eu vou ter que, sei lá, não sei o que eu vou fazer, mas vou ter que fazer alguma coisa. Uhum. Fiz a primeira e deu certo. Um pouco nervosa, chorei um pouco, fiquei com medo, porque tinham coisas que eu não conhecia da parte pós-morte. Sim. Os barulhos, você me contou isso uma vez, eu falei, isso não existe. E eu fiquei assim, tá, é isso? Será que essa pessoa tá morta mesmo? Vocês têm certeza? Mas fiz, deu certo a primeira. Então, foi assim que eu caí, de paraquedas. Precisava de emprego, encontrei um emprego, toma aqui, se vira. Eu fiz o que eu tinha com o que eu tinha. Com isso, eu fui e falei, vou ter que pesquisar mais sobre. Porque eu sou esse tipo de pessoa, se eu tô num emprego, eu quero pesquisar sobre. Uhum. E aí eu fui, na época, biblioteca, não tinha internet pra pesquisar, fui na biblioteca, pesquisei. E eu falei, é mais simples do que eu pensei. É muito mais fácil do que maquiar uma pessoa viva. Porque, mas de primeiro, fato que essa pessoa não vai reclamar. Você mantém essa opinião? Mantenho, é muito mais fácil. A pessoa não vai reclamar, a pessoa não vai me incomodar, ela não vai se mexer, ela não vai se movimentar. E tentei e deu certo. Aí, nessa parte de trabalhando de maquiagem, foi que a pessoa que trabalhava lá há muito tempo começou, e se você aprender a fazer mais isso e mais daquilo? E aí, foi indo, até que eu aprendi tudo. E aí, depois eu fui buscar, claro, me especializar, porque eu queria atuar só na área. Eu acho que você já até colocou um pouco na sua resposta,
Mas acho que a primeira coisa que eu queria saber a esse respeito é muito diferente, então, você maquiar dentro da necromaquiagem do que uma maquiagem de evento, por exemplo. Muito diferente. A técnica é outra. A pele morta, ela é mais fria, ela tem uma aderência menor de maquiagem do que de uma pessoa viva. Então, você tem que trabalhar para aquela maquiagem ter aderência, pelo menos pelo tempo que vai durar aquele velório, né? Tá. Pelo menos pelo tempo que a pessoa ainda vai ser vista. E também tem a questão de como ela se comporta naquela pele que tá ali passando por aquele processo já de iniciar ali a decomposição dela. Então tem produtos específicos também, existem produtos, existe uma linha de produto. Tem pouca escola ou local hoje que ensina sobre... E mesmo informa, né? Você não acha muito lugar que informa sobre isso? Não. Internet, você consegue ver aí, tem uns cursinhos online aí pra quem quiser, tipo, iniciar ali, ter uma noçãozinha. Mas o principal é a aderência e temperatura. Então você precisa manjar um pouco disso para conseguir entregar um trabalho legal para aquela pessoa. Porque assim, diferente de uma pessoa viva, na maquiagem de pessoa viva você quer trazer beleza. Para uma pessoa morta, você tem que trabalhar naturalidade. Eu ia te perguntar isso, qual é o objetivo da necromaquiagem? Se é preservação, se é uma questão estética no sentido de carinho, de cuidado, se cabe uma personalidade, qual seria esse objetivo mesmo? A gente fala de necromaquiagem, mas é um todo, né? É toda a parte da estética mesmo do velório ali. Então, o que a gente quer? Naturalidade, de fato, e a gente quer trazer menos impacto para quem vai ver aquela pessoa. Então, dependendo de como aquela pessoa morreu ou do estado em que ela está quando foi encontrada ou qualquer coisa do tipo, a gente tem que trazer aspecto natural para aquela pessoa. A gente sabe que quando você morre, depois de algumas horas a sua pele começa a mudar de cor, de textura, não só temperatura. Dependendo de como foi, pode ser que tenha alguma marca, algum corte. Então, assim, também tem essa parte. A gente não faz só maquiagem. A gente faz maquiagem, a gente faz sutura, a gente faz tamponamento, a gente faz até reconstrução quando precisa. A gente usa látex para fazer reconstrução, dependendo de como for a situação. Por exemplo, é um corte muito grande, eu vou ter que suturar, eu vou ter que usar o látex para tentar uniformizar aquela pele, para aquele corte não ficar muito aparente, para que a família não fique chocada ao ver ou algo assim. Então, o objetivo é trazer naturalidade, deixar aquela pessoa o mais próximo possível da visão que aquele ente tinha quando aquela pessoa estava viva. Pra gente minimizar o impacto daquela pessoa ao ver a pessoa morta ali. Então, a gente trabalha com isso. Esse é o objetivo da necromaquiagem. E então você tem uma referência de imagem da pessoa viva. Sim. Eu trabalho dessa forma. Eu peço, né? Assim como tudo. Assim como o trabalho que eu te falei, que a gente vai fazendo na anamnese ali, a mesma coisa acontece em funerária. Como que a sua mãe era de personalidade? Ela era uma pessoa expansiva? Não era? Tô dando exemplo de mãe porque é mais recorrente, né? Sim. Ela gostava do cabelo solto, ela gostava de pintar as unhas, ela usava batom, ela gostava de maquiagem ou não? Tinha algum jeito que você sempre via ela, a pele dela era sempre rosadinha, ou não, ela era mais bronzeada, esse tipo de coisa. Você tem uma foto da sua mãe de algum momento? Eu gosto de trabalhar dessa forma, porque eu acho que ajuda, facilita a pessoa a passar por aquele processo, né? É impactante demais já você ter que lidar, ter que ficar ali, e aí entra em ritual, né? É um ritual de ter que se despedir daquela pessoa. Então, se a gente puder ajudar aquela pessoa ter uma última imagem melhor, mais tranquila, mais serena, eu acho que facilita. Não sei se você tem essa vivência, mas todas as lembranças que eu tenho de velórios que eu já fui, não os que eu trabalhei, mas que eu já fui, era sempre os comentários das pessoas assim: nossa, mas parecia que tava tão bem, né? Você viu a pessoa lá? Ela parecia que tava dormindo, tava tranquila, nossa, tava super corada. Então, essas coisinhas ressoavam na minha cabeça quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho. Essa entrega. Eu quero que essas pessoas tenham essa sensação de que a pessoa realmente não está ali, não há mais vida ali, mas que pelo menos não é impactante a ponto de trazer um trauma, por exemplo, ou fazer aquele processo ser muito mais difícil, a pessoa de repente ter uma reação completamente por conta do estado que ela viu a pessoa ali na hora do velório ou na hora que tá do enterro. Então, essa é a minha preocupação como necromaquiadora.
Mas aí pra você que tem o contato com a pessoa antes da maquiagem, não gera um pouco de trauma também, no sentido de você ter contato com esses corpos antes de todas, porque você citou vários processos que fazem parte desse coletivo para chegar no resultado final. E pelo que eu entendi, você faz grande parte desses processos. E pra você não é chocante passar por essas etapas, ou você desassocia trabalho? Ou é uma onda do tipo, cada um tem uma história, pesa mesmo? Como é que você... No começo, eu somatizava muito. Tanto a história, a forma com que a pessoa morreu, o que a família trazia ali nos bastidores enquanto estava conversando ou decidindo tudo. No começo eu somatizava muito. Mas eu consigo separar. Geralmente quem trabalha nesse ramo consegue. Isso é meu trabalho. Entendeu? Eu quero fazer esse trabalho de uma forma com que essas famílias não sejam impactadas, mais impactadas, né? Não tem como não ser. Sim. Mas assim, negativamente por conta da forma com que essa pessoa está aqui. Ele já tem que lidar com o processo da morte. Sim. Então por que eu não vou ajudar a que isso seja um pouco melhor, mais fácil de entender pelo menos, ou mais fácil ali do processo em si. Então, mas é difícil. Em alguns casos, por exemplo, eu tenho muita dificuldade, sempre tive muita dificuldade em trabalhar com criança. É uma coisa que sempre me pegou. Tem funerária que sempre trabalha com 2 profissionais, porque tem coisa que um não atende, que para outro é mais tranquilo, e geralmente é isso. Ou também para casos de parentes, né? Que não somos obrigados a atender parentes, só se a pessoa realmente quiser, ou enfim. Mas criança sempre foi uma dificuldade muito grande pra mim, de ter que preparar pra velório, esse tipo de coisa. E algumas, dependendo inclusive do tipo de morte, né? Uma morte de uma criança muito violenta, infelizmente eu ainda não consigo processar e trabalhar de uma forma plena. Sim. Trabalharia, óbvio, por conta da família, mas seria algo que eu carregaria pra mim depois e teria que eu mesma me esvaziar de tudo aquilo, porque me incomoda. Mas do resto... é aquela coisa, eu não sei se é uma coisa minha, mas a gente nasce e sabe que a gente vai morrer. A morte é uma coisa natural. Sim. Embora o processo de luto seja muito doloroso, é algo que vai acontecer com todo mundo. Então eu tenho esse entendimento. E como maquiador, o que eu posso fazer pra que isso seja mais fácil pra outras pessoas? Como é pra mim? Como que eu posso trazer isso? Uhum. Então, A mais B, C. Okay. Então pra mim funciona dessa forma. Queria aproveitar que a gente está nesse tema e você falou um pouco a respeito dos produtos que você usa, que são produtos diferentes. Uhum. Se você puder falar pra gente um pouco dessas técnicas e desses produtos que são diferentes. Então são produtos que têm de repente uma aderência melhor à pele, são produtos mais sutis, são produtos que podem ter mais química. Qual é a diferença desses produtos de maquiagem? Bom, hoje no Brasil, voltado para necromaquiagem, a gente só tem uma marca nacional que faz esse tipo de produto, que é a Catarina Hill. Catarina Hill começou com uma escola, era uma das poucas escolas que tem curso de necromaquiagem, inclusive, não sei se ainda tem, mas até um tempo atrás tinha. E como outra opção a gente tinha a MAC, famosa mundialmente, Sim. Uma puta de uma potência, e era a única marca que os produtos tinham uma aderência a peles frias ou dependendo da textura da pessoa pós-mortem. Aí a gente hoje no Brasil só tem a Catarina Hill, não é uma marca barata, assim, também não é muito cara, mas não é uma marca barata. E instituições não costumam custear produtos específicos para a área. É isso. Aí a gente entra você tem que aprender a se virar. Por quê? Geralmente eles compram produtos de marcas mais baratinhas, essas que a gente compra nessas lojinhas de maquiagem, por exemplo, de 10, 20 reais. Uhum. Eles compram esses produtos e você tem que aprender a como trabalhar com aquele produto que não foi feito para ser feito necromaquiagem, e você tem que se adaptar. Maquiagem também é adaptação. E eu aprendi a fazer adaptação de maquiagem, e a gente vai voltar um pouquinho lá atrás, porque eu aprendi com drags. Olha só. O meu primeiro contato com maquiagem mesmo foi com drags. Aí, ali eu aprendi. Porque homem geralmente tem mais textura na pele, por exemplo. E ele, às vezes, assim,
a pessoa, dependendo de onde se apresenta, ela não tem uma condição financeira de investir em produto específico para isso. Então eles utilizavam muito de maquiagem de palhaço, por exemplo, e é uma maquiagem extremamente grossa, que não é legal para apresentação, não fica bonito esteticamente. Eles aprenderam a polir esse tipo de produto. E foi ali que eu aprendi a questão da aderência. Como a pele morta ela é muito fria, eles me ensinavam sempre a utilizar algo que trouxesse textura de cola para que a maquiagem normal aderisse à pele de uma pessoa morta. Então a gente utilizava às vezes cola mesmo. Não sei se eu podia estar contando, mas enfim, a gente utilizava cola. Pode contar. E para poder dar esse aspecto peguento na pele, para que qualquer coisa que a gente colocasse ele grudasse. Mas e pra tirar depois? A pessoa vai ser enterrada, você não vai tirar. Não, mas no caso das drags, por exemplo. A drag usa super bonder até pra colar unha, né? Usa cola acrílica, uma tal de acrylex, que é cola de tecido, eu acho, pra colar cílios. Então, assim, isso é um pouco problemático, né? Porque são pessoas que têm menos condição, que vão se adequando ali a coisas pra poder ter resistência. Mas foram com drags que eu aprendi como trazer aderência e como trazer... como fazer misturas pra diminuir textura, para poder trabalhar com pessoas mortas. Então, pessoas vivas, artistas, né, me ensinaram a trabalhar em uma outra área que eu não fazia ideia de como eu poderia fazer. Outra coisa que a gente usa muito é hidratante. Aqueles hidratantes que são bem grossos, assim, que tipo, demora para secar e fica meio... Você fica meio pra fortalecer a aderência. Aí a gente usa para poder dar aderência. Que loucura! Tudo é adequação. O ramo da morte, assim, ele realmente não tem foco. Teve uma feira recente lá no Dom Pedro, teve uma exposição e eles focam mais em caixão, eles focam mais em adorno, na parte do funeral e não na parte do off. Da preservação. Existe aquela coisa, né? Vai ser enterrado? Por que vamos investir ou inventar algo para esse ramo? Porque é uma coisa que a pessoa só vai ali, vai ficar 2 horinhas. Então, assim, não existe investimento nessa área. Mas a gente consegue trabalhar com produto normal, só que precisa fazer ali umas adequaçõezinhas. Gambiarras, entre Muito bem, aí eu vou te fazer uma pergunta que você acabou de jogar de forma talvez irônica. Mas é isso, então por que investir nesta área de necromaquiagem? Por exemplo, se eu vou fazer um funeral, por que você defenderia o investimento nisso se de fato eu vou ficar 2 horas com o corpo e acabou? Então, porque facilita no processo de luto, né? Eu acho que vale o investimento. Hoje esse serviço ele é embutido na parte do funeral, né? Então, para quem tem plano ou não, para quem vai fazer pro bono, por exemplo, ele tá embutido em todo o serviço da parte de cuidado do corpo. A necromaquiagem já tá ali, ela não é uma opção, ela está ali. Você pode escolher não ter, você pode escolher. Se de repente você fala, não quero, não precisa, era, por exemplo, religião, né? Tem religião que não permite, então a minha religião não permitiria. Então aí a gente segue o que a pessoa quer. Perfeito. Mas isso é só se ela trouxer. Porque a gente sabe que as pessoas não têm o conhecimento realmente do trabalho que a gente faz. A gente não vai maquiar alguém para um velório como se fosse para uma apresentação. Eu não vou fazer uma maquiagem como eu faria numa pessoa que vai para um casamento, a não ser que ela me peça, né? Seja uma coisa que a pessoa deixou em testamento, inclusive. Já rolou isso? Já, eu tenho uma cliente que eu atendo ela viva, tá? Que ela falou, quando eu morrer, eu quero que você faça exatamente a minha maquiagem desta forma. Que loucura. Mas essa coisa de pessoas que têm um pouco mais de vaidade, né? Querem morrer do mesmo jeito que eu vivi. Então, mas geralmente o serviço já tá embutido, faz parte de toda a preparação. A necromaquiagem tá ali. É legal você trazer toda essa vivência, porque acho que traz visibilidade e reconhecimento para um setor de cuidado, de afeto, enfim, de conforto que muita gente não sabe nem que existe, assim. Ou que quando sabe que existe, de novo, quando eu comentei com as pessoas falaram, nossa, mas como é isso? Como é que funciona? Como é essa realidade? Então acho que esse final de bate-papo nosso é muito legal, porque traz essa visibilidade e contextualiza um pouco isso também, né? Acho que é uma questão um pouco de contexto de toda essa área. Sim, eu acho que existe muito medo em torno de tudo que é relacionado à morte, sabe? Com certeza. E principalmente as pessoas, a maior curiosidade que as pessoas têm quando eu falo sobre é como você consegue manusear. E é a mesma coisa de você maquiar uma pessoa viva.
Você vai ter o mesmo cuidado. Eu tenho até, às vezes, o cuidado de conversar ou de pedir licença, não sei. É uma coisa minha, mas ainda tenho. E é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. A diferença é só a técnica e que você não tem uma participação ali da pessoa. A pessoa está ali. E é um trabalho solitário? Você fica sozinha fazendo ele? É solitário. Tem que ficar sozinho. No começo, eu acho que é isso que dá um pouco de medo, né? E você falou que existem reações do corpo, barulhos e movimentos involuntários. Como é que é isso? Porque eu acho que eu teria pavor disso, assim. Tudo é porque o nosso corpo começa a produzir muito gás depois que a gente morre, né? Então, os espasmos, os barulhos, o barulho é escape de gás, o espasmo também é o gás manifestando dentro do corpo. Então, quando você entende a parte científica ali do processo de morte, você sabe que nada daquilo é uma pessoa, é involuntário. Então, às vezes a pessoa, dependendo de como for, você vai abrir a boca da pessoa, a pessoa vai soltar um gemido, ou você vai ouvir barulho de estômago, ou a pessoa, sei lá, vai soltar gases, a pessoa vai arrotar, esse tipo de coisa acontece. Um braço vai mexer, uma perna vai mexer, e é o corpo que tá cheio de gás, tá procurando um lugar para escapar. Então, dependendo de como você movimentar a pessoa, vai acontecer uma reação. Pelo menos a gente se convence disso, né? Me ensinaram assim, eu vou replicar assim, porque assim é fácil de entender e de aceitar. É assim que eu aceito. A ciência explica. Muito bem, né? Eu tô brincando, é claro. Estamos caminhando para um final. Queria te agradecer por ter vindo aqui, mas antes de finalizar, queria voltar rapidamente pro tópico de nós, os vivos, para falar um pouco de cuidados pré-maquiagem, durante maquiagem e pós-maquiagem. Então, se você, para encerrar, quiser compartilhar com a gente um pouco alguns cuidados que eu posso ter antes de me maquiar, durante o meu período com a maquiagem, e para tirar e pós-maquiagem, você falou, por exemplo, de não dormir com a maquiagem, acho que é uma dica que muita gente sabe, mas talvez as pessoas não saibam. Eu aprendi com as minhas irmãs também, porque eu não sabia, assim. Então, se você quiser e puder trazer dicas nesse sentido. Tá. Eu reforço que a melhor pré-maquiagem é beber muita água. Se você não tem o costume, pelo menos 72 horas antes, 3 dias antes, comece o preparo 3 dias antes do evento. Beber bastante água, hidratar bem a pele, pelo menos 2 vezes por dia ali, quando você vai dormir ou quando você acorda. Você usar produto específico para sua pele, é muito importante isso. E durante, beber água, porque a nossa pele vai sugando toda a maquiagem, a maior composição dela é água, né? Base, corretivo, qualquer coisa, o maior componente é água. Então, ao longo do tempo, como você tá com algo em cima da pele, ela vai começar a tirar a água daquele produto. Então, aquela maquiagem, a sua pele pode ficar com um aspecto de ressecamento. Então, durante, se hidratar. Hoje existem produtos como bruma, fixador, que você pode espirrar ao longo do dia para trazer um vício de novo na pele. Eu antigamente fazia até um sprayzinho miniatura pra entregar pras pessoas, falar, olha, quando você vê que você tá sentindo que sua pele tá um pouquinho mais seca, dá uma espirradinha, deixa secar, que depois vai ficar tudo bacana e a sua maquiagem vai durar, sei lá, 12 horas. E pós lavar muito bem, tirar todo o resquício de maquiagem, hidratar bastante, continuar bebendo água e deixar sua pele descansar, ficar um tempinho ali sem jogar a maquiagem de novo. Acho que isso vai trazer o descanso para a pele necessário, né? Para você depois... eu fiz maquiagem com uma maquiadora e me enchi de espinha. Por que será? Sua pele estava entupida, você não tirou direito. Então, eu acho que universalmente é beber água, se hidratar e limpar muito bem a pele. Não tem outra coisa que você possa fazer que seja tão eficaz quanto esses 3 passos. Limpar, hidratar e cuidar. E na hora de lavar a pele, água e sabão? Água e sabão. Sabão específico, né? Você pode usar lenço, hoje tem lenço para tirar a maquiagem. Mas eu sou adepta do lavar o rosto. Se você quiser tirar o excesso com lencinho, umedecido ou qualquer coisa do tipo, você tira o excesso, mas tem que obrigatoriamente lavar o rosto. Eu ainda não entendo como as pessoas conseguem ficar com maquiagem no rosto, porque é horrível, pelo menos pra mim é horrível a sensação de ainda ter alguma coisa ali, você não poder coçar um olho, não poder encostar na pele que você tá sentindo que tem alguma coisa. Não. Então acho que lavar e hidratar sempre vai ser a única dica que eu sempre vou dar. Que se aplica pra todo mundo, né? Independente do seu tom de pele, do seu tipo de pele. Se você lavar e você hidratar, tá tudo certo. E protetor solar. Protetor solar é importante. Inclusive, mesmo que você não tome sol. Porque hoje, essas luzes aqui, elas fazem mal demais pra pele da gente. Às vezes as pessoas falam, você tem 37 anos e não parece. Por quê? Porque eu bebo água e uso hidratante. É isso. Basicamente é isso. O truque é esse. É esse. Maravilhoso. Uma pergunta pessoal agora antes de encerrar. De repente eu não coloco nem no final, na hora de montar.
Mas me veio essa dúvida com você falando agora no final. Até falando um pouco dessa questão de maquiagem masculina. Como aliar a maquiagem com barba? Então, que tipo de maquiagem dá pra fazer com barba? E aí uma pergunta bem pessoal, você pode até responder no off se quiser depois, que é pele oleosa. Se tem algum cuidado diferente de maquiagem com pele oleosa, você pode fazer a mesma coisa. Maquiagem com barba. É uma coisa que eu particularmente não gosto de fazer. Mas, né, na época que eu atendia casamento, eu fazia muito dos noivos. Você não chega na área da barba. Tá. Então você tem que ter um trabalho de fazer uma transição muito leve, sutil, até onde você foi com a maquiagem. Tá. Geralmente a gente chega muito próximo da área da barba e depois a gente limpa a parte da barba pra não ficar nenhuma manchinha, nenhuma sujeirinha ali, mas você tem que ter um trabalho de formiguinha, de pincelzinho de detalhe ali pra ir esfumando, pra não ficar nenhuma divisão entre onde tem maquiagem e onde tem barba. É trabalhoso. Inclusive, maquiar homem dá mais trabalho que maquiar mulher. Eu imagino. Porque tem que ser muito mais sutil e a diferença tá na ferramenta que você usa. É muito louco isso, porque eu posso usar o mesmo produto pra fazer minha maquiagem, de repente eu faço minha maquiagem em 5 minutos, e aí eu vou fazer a sua, eu vou demorar 1 hora, porque eu vou usar outro tipo de ferramenta, outro tipo de pincel, que é menor, eu preciso ir nas áreas, assim, de uma forma bem mais suave. É um pouquinho mais difícil, mas é muito legal, porque a pessoa olha e fala, nossa, eu não esperava que eu... Não parece que eu tô maquiado. Não tô sentindo que eu tô maquiado. Sim. Então... é isso. Mas pra pele oleosa? Pele oleosa. Água. Beba muita água. Água, ponto. Beba muita água. Hidrate. Use produto específico pra pele oleosa, que geralmente tem textura de gel, que é muito bom. E beber água, cara. Porque óleo é diferente de água. Quando a gente tem quando a nossa pele recebe maquiagem, a tendência é realmente criar óleo, porque a sua pele tá sendo ressecada. Então... beba água, porque daí a sua pele não vai sentir necessidade de produzir ainda mais óleo. E óleo na maquiagem, a gente sabe que tira tudo. Abril, né? A maquiagem se movimenta. Pra encerrar, Dê, eu queria que você falasse se alguém pode te contratar, se pode te contratar, onde pode te encontrar, como entrar em contato com você. Você falou que casamento você não tá fazendo mais, mas não sei se outros eventos você tá disponível ou não. Casamento civil eu ainda faço. Cerimônias que não são aquelas cerimônias que a gente sabe que vai ter aquela big daquela construção, igreja, making off, eu ainda faço, tá? Casamentos mais simples, a pessoa vai casar numa chácara, a pessoa vai fazer um casamento no quintal de casa. Esse tipo de casamento eu ainda atendo. Não. Agora, casamento que demanda eu ter uma assistente, eu ter uma equipe, hoje eu não consigo mais trabalhar dessa forma. Como que as pessoas me acham? Através do Instagram, desirê.maquiadora, se eu não me engano. Se eu tiver errado, eu te mando depois o certo. Tá bom, te corrige. Se jogar meu nome no Google, também me acham. Isso é muito chique. Eu sou a primeira a aparecer lá, não sei porquê. Não sei se é por causa do tempo, né? Do tempo que eu exerço a profissão. Pode ser. Mas eu tô lá. Colocou Desirê, maquiadora. Eu colocou maquiadora em Sumaré, que eu moro em Sumaré, né? Mas eu atendo aqui em Campinas. Ixi, eu já vou pra muito longe, inclusive. Aí já consegue me encontrar. E sim, eu ainda atuo como maquiadora, mas somente com horários previamente agendados. E a minha agenda hoje, não querendo me gabar, mas é muito fechada. E no máximo eu atendo 3 pessoas por dia. Entendi. No sábado ou domingo, ou no máximo sexta-feira da tarde pra noite. Que bom, hoje... que a agenda tá forte, poxa. Às vezes. Às vezes acontece. Que bom, fico feliz. Eu também. Então é isso, Dê, muito obrigado. Não sei se você tem alguma consideração final que você quer trazer, mas queria te agradecer por esclarecer muitos tópicos, por questionar muitos outros, e enfim, por apresentar tópicos que não são tão falados, que acho que são legais de refletir aí. Então, de verdade, muito obrigado por ter participado. Imagina, eu que agradeço. Quem me fez o convite, estava muito nervosa, mas eu adorei a nossa conversa. E é isso. Consideração final, além de beber água? Não sei. Eu acho que eu poderia dizer, sai do padrão, sabe? Esquece o que você aprendeu no YouTube, o que você vê as pessoas fazendo na internet. Senta, pega o que você tem e trabalha com o que você tem, com o que você quer. Esquece contorno, esquece afinar nariz, esquece esse tipo de coisa. Isso aí é 2010, já foi. Trabalha com o que você tem, começa a enxergar o que você tem de bonito e começa a se ver como uma pessoa bonita. Beleza não é só
nariz fino e rostinho magro, a gente consegue ser bonito de qualquer jeito. E acho que é isso. Esquece o padrão, esquece a blogueira que te ensinou que você tem que passar isso aqui, tem que usar o corretivo branco pra parecer que você tem uma pele que reluz na... Não, esquece. Faz o que funciona pra você, usa o que você tem, e é isso. Essa é a minha consideração. Arrisca, experimenta e vai ser feliz. Só. Maravilha, não tem nem o que acrescentar. Muito obrigado. Eu que agradeço.